Quais são os seus gastos? Como você mede o seu resultado? E como formar o preço de venda? Fique com a gente! Bem-vindos ao canal Pricing Não é Preço. Eu sou o Rodrigo Rames, trabalho na área de Pricing há 10 anos e tenho vários cursos de especialização na área, inclusive na Professional Pricing Society. E antes de continuar, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, isso é muito importante para mostrar para mim que vocês estão gostando do conteúdo e me motivar cada vez mais a continuar. Hoje eu vou dividir esse vídeo em 4 etapas, sendo elas a primeira onde vamos entender quais são os seus gastos, quais são os seus custos, os fixos e variáveis. Vamos entender o que é margem de contribuição, como calcular o preço de venda e como encontrar o ponto de equilíbrio operacional. Então, para a gente entender um pouco mais em relação aos custos, nós temos que ter em mente que sempre vão haver 2 tipos de custo. Existe o tipo de custo variável, que são aqueles custos relacionados diretamente ao produto, ou seja, se existe fabricação e comercialização daqueles produtos, os custos vão sim existir. Eu vou dar um exemplo: os próprios custos de matéria-prima, os custos de frete, os custos de comissão, esses são todos custos variáveis. Ou seja, quanto mais você vende, mais você comercializa, esses custos acompanharão proporcionalmente. Já os custos fixos, eles não são relacionados ao produto, e sim relacionados ao empreendimento. Então, eles são custos que, independentemente de produzir e comercializar os seus produtos, você terá que pagar ao fim do mês. Por exemplo, aluguel, água, luz. Então, lembre-se, ele não está ligado ao produto, e sim ao empreendimento. E você entender e saber detalhadamente quais são os seus custos fixos e os seus custos variáveis é o primeiro passo para você fazer uma boa gestão do seu negócio. Queria saber de vocês também se vocês sabem detalhadamente quais são os seus custos fixos, se vocês consideram pontos como água, luz, que são difíceis de medir, mas que devem ser contabilizados. Deixe seu comentário aqui. E falando em gestão de negócio, vale lembrar que a qualidade do seu produto não basta, você tem que organizar as contas. Então, o primeiro erro que eu gostaria de citar aqui que as pessoas cometem é misturar as contas pessoais com os empresariais. Você tem que separar essas contas, você tem que organizar as finanças. Esse seria o segundo passo para você conseguir ter uma gestão do seu negócio e começar a sonhar com o seu lucro. Após você ter todos os custos fixos e variáveis separadinhos e organizados, coloque tudo isso numa tabela para você diferenciar realmente cada tipo de conta e começar a entender um pouco mais sobre o seu negócio. Cuidado com os gastos fixos. Se eles forem muito altos, eles podem inviabilizar o seu negócio. Agora vamos falar um pouco sobre margem de contribuição. Todo empresário quer fechar o mês e pagar todas as suas contas. Mas para isso é preciso ter dinheiro para poder cobrir todos os custos fixos e variáveis. E esse dinheiro vai depender de como você faz a gestão do seu negócio, de modo que a cada mês você tem uma margem de contribuição que é obtida através da comercialização dos seus produtos ou serviços. A margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o seu custo. E esse valor que sobra servirá para pagar os seus custos, os seus gastos e, quem sabe, ter o famoso tão sonhado lucro. A margem de contribuição é calculada da seguinte forma: margem de contribuição é igual ao preço de venda menos os custos variáveis mais os custos fixos específicos desta venda. Se você não sabe os custos fixos de cada produto ou de cada transação, existe uma outra maneira de fazer esse fechamento, que seria mensal, onde, neste caso, você teria que calcular margem de contribuição unitária é igual ao preço de venda menos o custo variável. Neste caso, você vai obter um lucro bruto unitário ou a margem de contribuição unitária. Cada margem de contribuição unitária oriunda de cada negociação
você deve pegar e colocar como se fosse numa espécie de cofrinho. Então, vamos dar um exemplo. Se você vende por 15 um produto e paga 10, a sua margem de contribuição unitária será de R$ 5. Ou seja, margem de contribuição unitária é igual a 15, que é o preço de venda, menos 10, que é o seu custo variável, obtendo assim a margem de contribuição unitária de R$ 5. Cada vez que você comercializa esse produto, você vai pegar esses R$ 5 e colocar numa espécie de cofrinho. E vai guardando para quê? Para que quando chegue no final do mês, você vai somar toda essa margem de contribuição que você conseguiu através das suas vendas e retirar o custo fixo. Ou seja, todos aqueles R$ 5 de cada venda, no final você vai somar todos eles e retirar o seu custo fixo. Aí sim, o que sobrar vai ser o seu lucro. Neste caso, é super importante saber os seus custos fixos e seus custos variáveis no detalhe. E lembre-se também de verificar o preço da concorrência, pois se você está vendendo muito acima da concorrência ou muito abaixo, você pode estar perdendo dinheiro ou não estar competitivo. Agora vamos falar sobre preço de venda. Hoje vamos mostrar no detalhe como calcular. Então vamos começar logo com um exemplo. O João compra um porta-retrato por R$ 10, ou seja, ele paga R$ 10 e ele decide ter uma margem de contribuição de 30%. O preço de venda vai ser igual a 10, que é o custo do produto, dividido por 100% menos 30%, que é a margem de contribuição desejada. Na próxima linha, obteremos preço de venda é igual a 10 dividido por 70%, o que vai nos resultar num preço final de R$ 14,28. A margem de contribuição unitária neste caso é os R$ 14,28 de preço de venda final menos os 10 de custo, ou seja, R$ 4,28, que equivalem aos 30% de margem de contribuição. Vale lembrar que para precificar, a gente só utiliza os custos variáveis e a margem de contribuição desejada. Existe também uma outra forma de fazer a precificação, que é através de um markup sobre o custo. Vou ensinar para vocês aqui, neste mesmo exemplo, como calcular o markup. O markup é o preço de venda dividido pelo custo. No nosso caso, 14,28 dividido por 10, onde vamos chegar num markup de 1,428. O que isso significa? Significa que toda vez que você quiser ter os mesmos 30% de margem de contribuição, você deve pegar o seu custo e multiplicar por 1,428, se caso optar por formar o preço em markup. E para finalizar, vou mostrar para vocês o que é o ponto de equilíbrio e como encontrá-lo. O ponto de equilíbrio é o momento onde a sua margem de contribuição já é o suficiente para cobrir todas as suas despesas. E para encontrá-la, você deve dividir os seus custos fixos totais pela margem de contribuição. Continuando com o mesmo exemplo anterior, a nossa margem de contribuição do porta-retrato era de R$ 4,28. Vamos supor que esse empresário tem um custo fixo de R$ 1.000. Ou seja, o ponto de equilíbrio vai ser R$ 1.000 dividido por R$ 4,28 de margem de contribuição. Neste caso, vamos encontrar um resultado de 234 peças. Ou seja, esse empresário precisa vender pelo menos 234 peças para conseguir pagar todos os seus custos e despesas. A partir daquele ponto, ele começará a ter realmente o lucro. E se você gostou desse tema, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e compartilha com todos os seus amigos. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês a semana que vem e lembre-se, pricing não é preço.